posição aqui de uma pessoa homossexual, porque eu percebo que as falas aqui, tanto pró quanto contra esse projeto, são falas autorizadas até a página 2, porque nenhum homossexual tem falado nessa casa, porque fora eu, até onde eu saiba, não há nenhum outro homossexual assumido dentro dessa casa que possa falar de si, falar como homossexual, falar de si em relação a esse projeto. Então, nesse momento, eu estou falando menos como deputado federal e mais falando como homossexual mesmo. Como alguém que formou a sua subjetividade, constituiu a sua subjetividade numa cultura que a gente chama hoje, é um termo acadêmico, mas que é o termo que nós temos, de cultura heteronormativa. Ou seja, o que isso quer dizer? Todas as normas e instituições dessa cultura são feitas para reproduzir a superioridade da heterossexualidade em relação à homossexualidade. Não só reproduzir essa superioridade, mas poder constituir a heterossexualidade como natural e a homossexualidade como não natural, como antinatural. E crescer nessa cultura heteronormativa e homofóbica, porque uma coisa está ligada à outra, a cultura heteronormativa ela é homofóbica porque ela se impõe sobre a homossexualidade, ela se afirma contra a homossexualidade, crescer a princípio... gente, esse plenário está tão vazio, mesmo assim tem um barulho terrível. Crescer nessa cultura heteronormativa e homofóbica é crescer se desidentificando consigo mesmo, com o seu desejo. É crescer tendo uma experiência de vergonha com o seu desejo, com a sua identidade sexual. E essa vergonha de si, que é construída e que é imposta de fora para dentro, e que é introjetada, ela gera um sofrimento psíquico de fato. Então, é verdade que há sim homossexuais em sofrimento psíquico nesse país. Isso é um fato. E sobre esse fato não há divergência, todos nós concordamos com isso. Qual é o ponto? O ponto central da questão é que a solução para esse sofrimento psíquico não pode ser o fortalecimento do sofrimento. Porque dizer para um homossexual em sofrimento psíquico, com a sua homossexualidade, com o seu desejo, porque nascido e criado numa cultura homofóbica, que a solução para esse sofrimento é ele adotar a heterossexualidade artificialmente, é aumentar o sofrimento, é ir contra o desejo, é insistir naquilo que a psicologia chama de egodistonia, ou seja, uma falta de sintonia do ego com o desejo. A solução para esse sofrimento psíquico seria exatamente a egosintonia, ou seja, a passagem da vergonha para o orgulho. E é todo esse trabalho que o movimento LGBT vem fazendo de maneira organizada ao longo desses anos, uma passagem da vergonha para o orgulho. Por isso, a noção de pride, de orgulho, presente inclusive no discurso da parada. Por esse motivo, e não só por esse motivo, mas também por não ter, na formação do psicólogo, se a gente for investigar o currículo, o currículo básico da formação do psicólogo, não há nenhum ponto nessa formação que autorize o psicólogo a oferecer uma terapia de reversão da orientação sexual. Então, por essas duas razões, esse projeto não pode ir adiante. E ainda tem uma terceira razão, que é uma razão constitucional. Não há constitucionalidade nesse projeto, ou seja, nós não podemos legislar para derrubar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. Isso é inconstitucional. Então, nós temos 3 motivos aí para derrubar esse projeto. E por que eu insisto nessa questão? Porque tanto na fala do propositor do projeto, que é o deputado João Campos, quanto na fala dos 2 relatores, o relator Roberto de Lucena, quando o projeto estava na Comissão de Seguridade Social e Família, quanto o relator agora é Anderson, né? O relator na Comissão de Direitos Humanos, quanto na fala do presidente da Comissão de Direitos Humanos, a mentira é recorrente, que é a mentira em dizer que o projeto, que a resolução do Conselho Federal de Psicologia impede, proíbe homossexuais de procurarem serviços de psicologia. Isso é uma mentira. E uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade. A gente precisa derrubar essa mentira. Não é verdade. A resolução do Conselho não impede homossexuais em sofrimento psíquico de procurar tratamento para esse sofrimento. A resolução do Conselho insiste em dizer que, uma vez que um homossexual procure o psicólogo, ele não pode apresentar como terapia a esse sofrimento a reversão da homossexualidade, porque isso não existe, está fora dos parâmetros científicos. O Conselho Federal de Psicologia também, em momento algum, persegue a psicologia cristã, porque o Conselho Federal de Psicologia não reconhece psicologia cristã, não reconhece psicologia budista, nem psicologia umbandista, nem psicologia judaica. A psicologia é uma ciência
e ela pode até ter teorias dentro da ciência, como toda ciência tem correntes teóricas, mas não correntes teóricas orientadas por proselitismo religioso de nenhum tipo. Então ninguém está perseguindo psicólogos cristãos. Um psicólogo tem todo o direito, dando o exercício, de ter a crença que ele quiser, ou de não ter crença nenhuma. Mas essa crença que ele adotou é privada, não pode orientar a atuação dele, tem que ser pautada pelos princípios da ciência e da formação do psicólogo. Então, dito isso, eu quero dizer aqui como homossexual, que viveu sim, num período da minha vida, o sofrimento de existir numa cultura homofóbica, em que todos os regimes de representação colocam a homossexualidade como subalterna, como erro, como crime, como doença, que cresceu nessa cultura e que fez a passagem da vergonha para o orgulho. Eu quero dizer aqui que sim, a homossexualidade não é uma doença, a homossexualidade não é uma doença. Eu não vivo minha homossexualidade como uma doença, não experimento minha homossexualidade como uma doença, e digo que a solução para os homossexuais que se encontram em sofrimento psíquico, a solução, mesmo buscando ajuda profissional, é colocar o ego em sintonia com o desejo, fazer a passagem da vergonha para o orgulho, é deixar de viver pela metade e deixar de viver a mentira de si, porque como diz Renato Russo, a Legião Urbana, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então, existir nessa mentira é um erro.